Opa, aqui é o Ailton da Escola de Trading e esse final de semana eu quero conversar com você um pouquinho diferente. Tá? Eu quero trazer para você mais um vídeo de sacada de trading. Eu tenho certeza que, pelo volume de análises ao vivo que eu já coloquei lá no canal, né, para você seguir, para você aprender um pouco mais como analisar jogo, eu tenho certeza que isso já melhorou a sua capacidade de seleção de jogo. Por esse motivo, eu quero trazer para você um conteúdo um pouquinho mais teórico. Por que isso? Porque trading a gente não faz só com análise de jogo. A gente precisa muito de atitude, né? A gente precisa ter mentalidade. Muitas pessoas sabem analisar jogo, mas na hora de colocar o dinheiro no mercado fazem coisas completamente fora daquilo que se espera. Então a gente precisa criar um pouco mais, consolidar um pouquinho mais a mentalidade de trader para quando colocar o dinheiro no mercado não sofrer com algum ponto que você não tenha entendido bem, algum ponto que você não tenha mentalizado da maneira correta. Alguns dias atrás eu coloquei na página do Facebook, eu fiz um artigo falando sobre especialização. Não sei se você leu ou não, mas esse artigo ele trata de uma coisa muito importante, que é a capacidade da gente saber onde operar. Tá? Quando a gente se especializa no mercado, a gente sabe onde colocar o dinheiro, né? A gente já vem com a mentalidade de como selecionar aquele jogo, né? Quais os pontos a gente precisa ler no site de estatística para poder selecionar esse jogo, saber se esse jogo serve para uma estratégia que a gente já tenha, né? Por isso a gente já vem especializado e, e a gente consegue dessa forma, né? Sabendo por qual caminho já seguir, a gente consegue melhores resultados. Imagina uma coisa, imagine que você tem um carro e o seu carro está com um problema no motor, tá? E pensa um pouquinho no seguinte: se você tem um carro com problema no motor, você prefere levar o seu carro para arrumar num mecânico que sabe um pouquinho de cada coisa, tá? Ele sabe parte elétrica, ele sabe parte mecânica, ele sabe parte hidráulica, sabe um pouquinho de cada coisa, ou você prefere levar o seu carro num especialista de motor? Qual é a chance? Qual é a chance entre os dois? Qual é a chance de você resolver o problema do seu carro? Espero que você tenha respondido no especialista de motor. Senão você vai ficar, quando você tiver esse problema, você vai ficar sem carro. No trading é a mesma coisa. A gente precisa se especializar no mercado para poder ter o resultado que a gente espera. A gente não pode simplesmente chegar no site para analisar um jogo, para selecionar um jogo e não saber o que analisar. A gente começa a pegar um monte de dados, um monte de estatística que vai dar um monte de norte, né? vai dar um monte de saída. E aí o que acontece? Se a gente faz assim, a gente vai para o jogo para tentar fazer uma. Se essa uma não dá certo, a gente tenta fazer a outra. Se a outra não dá certo, a gente tenta fazer uma terceira. E assim a gente não consegue ter resultado, porque quando várias dão errado, você não sabe mais para onde correr. Você perde segurança, você fica inseguro, você afeta o seu controle emocional. E isso gera um problema generalizado. Você acaba tendo prejuízos seguidos e você chega até a quebrar por não saber para onde correr. Você não sabe mais de onde está vindo o head. Você quebra. Então a gente precisa se especializar. Como é que a gente faz? A gente foca numa estratégia, a gente faz um planejamento para 30 dias naquela estratégia. Tá?
E essa estratégia vai dar pra gente alguns pontos importantes, né? Quando a gente escolhe uma estratégia, a gente consegue alguns pontos importantes. Um deles é a análise, né? A gente sabe qual ponto no site a gente tem que ler para saber se esse jogo serve para executar essa estratégia. O segundo ponto é a parte da gestão da banca. A gente tem que saber como está a odd, quanto de dinheiro a gente tem que investir nessa estratégia, nesse mercado, para poder ir atrás de uma meta, do lucro que a gente precisa. E a gente precisa, a gente entende mais quanto de prejuízo essa estratégia gera quando ela não dá certo. E melhor ainda, se no meio do jogo ela começar a dar errado, a gente sabe o que a gente tem que fazer durante o jogo para que a gente consiga reverter esse prejuízo momentâneo. Então, tudo isso somado vem de especialização, porque você se sente seguro o bastante para poder tomar decisões. E essas tomadas de decisões resolvem a gestão da sua banca, resolvem seus prejuízos, você consegue contornar e você consegue lucros constantes. Você consegue saber para qual jogo você tem que ir para conseguir manter aquele lucro até chegar no final do mês e bater a sua meta. Tá? Então, se você não leu, aconselho que você volte, que você acesse o site, a página do Facebook do Escola de Trading. Vou deixar na descrição do vídeo o endereço para você ir até lá. Aconselho que você leia o artigo que eu coloquei. Eu não coloquei essa semana, faz alguns dias. Aconselho que você procure, tá? Tá com o título de Você é Especialista. Tá? Procure lá. E como a gente deixou de lado, como eu estou deixando de lado a parte operacional nesse final de semana, eu vou te ajudar de uma outra forma. Eu vou deixar algumas tips isoladas, tá? Na página do Facebook do Escola de Trading. Então você pode acessar lá e se preparar para essas tips, né? Se preparar para operar nos jogos dessas tips, ok? Espero que eu tenha te ajudado mais um pouquinho. Se preocupe bastante com essa mentalidade, tá? Com esse tipo de conceito. Ele dá sustentação muito forte para a parte operacional. Ele dá sustentação muito forte para o momento que você coloca dinheiro no mercado, para poder saber o que você faz durante uma operação. Ok? Se você gostou, clique em curtir. Se não gostou, clique em não curtir. Preciso melhorar cada vez mais para você. Compartilhe o vídeo com seus amigos para poder ajudar cada vez mais pessoas. Comente e acesse a página do Escola de Trading no Facebook para eu poder te ajudar um pouquinho mais de uma maneira diferente nesse final de semana. Muito obrigado, bom final de semana, bons greens e até o próximo vídeo.